Amém. Louvado seja Deus. Você pode tomar o seu assento. Desde já eu conto com os irmãos nessa noite. Minha voz está bem ruim, mas em nome de Jesus vai ser restaurada. Amém? Eu creio. Mas eu peço que enquanto ela não for, os irmãos tenham paciência, né? Misericórdia. E pode ser que o som fique um pouco abafado. Então, o máximo de silêncio que a gente conseguir fazer hoje para prestar atenção na palavra. Eu sei que a minha voz é calma e tranquila, dá um sono. Rouca, então, dá mais. Mas eu conto com os irmãos, amém? Abram suas Bíblias comigo no Salmos 100, versículo 5. Salmo 100, versículo 5. A mensagem de hoje, o título dela é o seguinte: de geração em geração, a fidelidade de Deus não falha. Você pode repetir comigo? De geração em geração, a fidelidade de Deus não falha. Amém? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a fidelidade de Deus que atravessa as nossas gerações, né? Atravessa as gerações. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Hoje nós vamos celebrar, porque nós estamos numa mensagem, né? Uma série de mensagens de celebração. Eu queria que hoje você celebrasse comigo sobre o legado que nós recebemos e o legado que nós vamos entregar às próximas gerações. Amém? Nós somos os guardiões da fé. E eu queria ler o Salmo 100, versículo 5, que diz: pois o Senhor é bom, e o seu amor leal é eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Vamos ler todos juntos? Pois o Senhor é bom, e o seu amor leal é eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Glória a Deus. E eu tenho 2 pontos para destacar nessa noite. O primeiro ponto sobre a fidelidade do Senhor é que a fidelidade é visível. A fidelidade é visível. Por que ela é visível? Porque Deus se revela em suas obras. Abre comigo a sua Bíblia no Salmo 136. Salmo 136. O salmista aqui, ele vai relembrar a criação, a libertação do Egito, o caminho pelo deserto e a conquista da terra prometida. Eu queria ler alguns versículos em específico, mas eu queria fazer um combinado com os irmãos. Eu vou ler a parte A do versículo e eu gostaria que os irmãos lessem a parte B do versículo, que é mais ou menos assim: deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Os irmãos: deem graças ao Senhor, a Deus dos deuses. Deem graças ao Senhor dos senhores. Ao único que faz grandes maravilhas. Ao que com entendimento fez os céus. Ao que estendeu a terra sobre as águas. Aquele que fez os grandes luminares. Pode pular para o 10. Aquele que feriu os primogênitos do Egito. Ao que tirou Israel do meio deles. Com a mão poderosa e o braço forte.
Aquele que dividiu o mar vermelho e fez atravessá-lo, o seu amor dura para sempre. Amém? Versículo 15. Mas lançou o faraó e o seu exército no mar vermelho. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Ao que feriu grandes reis. Versículo 21 agora. Ao que deu as suas terras como herança. Como herança ao seu servo Israel. Aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados. Ao que nos livrou dos nossos adversários. Ao que dá alimento a todos os seres vivos. Deem graças ao Deus dos céus. O seu amor leal dura para sempre. Os irmãos cansaram de falar isso? Não. Porque a fidelidade do Senhor dura para sempre. Esse salmo é um salmo que precisa estar gravado em nossos corações. Porque aqui conta a história do povo, desde a criação até a libertação, o tempo em que o Senhor colocou os reis subjugados, deu a terra para o seu povo, os libertou e os tomou como um povo exclusivo. Essa é a nossa história. É uma história de grandes feitos e maravilhas do Senhor. E o que Ele assina em toda essa história? Que o amor dEle é leal e dura para sempre. Essa é a história do povo de Israel. E essa é a nossa história. Cada ato do Senhor é uma prova da sua fidelidade, do seu amor leal. Ele demonstra sua fidelidade com o seu povo através dos grandes atos no seu favor. É mais do que um amor de sentimento, né? É mais do que só sentir. É um amor de compromisso e fidelidade. Amém? Deus não muda, Ele é imutável. Quando colocamos a nossa fé em Deus, estamos edificando sobre um fundamento sólido, que não se abala. Porque o amor dEle é leal e dura para sempre. Amém? Então, a fidelidade de Deus, ela é visível através do quê? Dos grandes feitos do Senhor. Das suas obras. Do seu povo lá atrás e de nós hoje aqui também. Grandes coisas nós temos para contar do Senhor e da sua fidelidade na nossa vida, não é verdade? Muitas coisas. E isso é verdade, a fidelidade do Senhor é visível. E através das suas obras nós podemos contar sobre a fidelidade do Senhor. David Merck fala assim, que a fidelidade de Deus no passado, ela é a motivação presente para prosseguirmos para o futuro. Então, a fidelidade de Deus no passado com o seu povo é a nossa motivação para nós seguirmos para um futuro. Os irmãos conseguem entender? Essa é a nossa motivação. A motivação diária, e você olhando para a história de Israel e dos grandes feitos do Senhor, a sua cabeça precisa estar assim. A fidelidade do Senhor dura para sempre. Porque com aquele povo o Senhor foi fiel. Comigo o Senhor é fiel e Ele será fiel até o fim. Essa é a nossa motivação, amém? Esse foi o primeiro ponto. Então a fidelidade do Senhor é visível. A fidelidade, vamos de novo, ó, quem está na mídia aí grava de novo, tá bom? A fidelidade do Senhor é visível, amém? O segundo ponto é a fidelidade do Senhor é pessoal. Mas o que significa isso? Deus é fiel de geração em geração.
E essa fidelidade é pessoal. Porque a mesma fidelidade lá que sustentou Abraão, que sustentou Moisés, que sustentou Davi e os profetas, é a mesma fidelidade que nos sustenta hoje, né? Então, ela se manifesta diariamente na nossa vida, com cada coisa do nosso cotidiano, com aquilo que a gente acha menos importante. O Senhor é fiel, não é? Deus, Ele não age de forma genérica, mas Ele conhece o teu nome. Ele conhece a sua história. Ele conhece as suas lutas e as promessas individuais para a sua vida. Assim como Jeremias, coloca para mim Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. Antes de formá-lo no ventre, Jeremias já tinha um destino traçado pelo Senhor, um chamado traçado pelo Senhor. E isso permaneceu na sua fidelidade. Por isso que a fidelidade do Senhor, ela é pessoal. Ela não olha lá para cima, Deus não olha para a gente de forma genérica e fala, este aqui é o meu povo. Mas Ele não. Ele vê, Ele fala assim, essa é a Giovana, esse é o Diego, a Aline, o Igor. Eu demorei um pouco para pensar no nome do Igor, porque é só tio Teta. Eu demorei um pouco, eu falei assim, gente, qual que é o nome do tio Teta? Do Igor, da Bia, da Priscila. Porque Deus olha de forma individual, como Jeremias, eu te escolhi, eu te chamei. O Senhor olha para cada um de nós. Coloca para mim Salmo 139, versículo 13. E ele diz, tu criaste o meu íntimo, o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. O Senhor fez isso. O Senhor nos criou no íntimo, teceste no ventre. O salmista está dizendo para o Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor me criou. Versículo 14. Diz, eu te louvo porque me fizestes de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Sei disso muito bem. O salmista está falando dele. Senhor, o Senhor me criou de maneira admirável. Imagina, uma criança no ventre, irmãos. Isso aí O Senhor é maravilhoso. Ele cuida de todas as coisas. Para a gente é impossível imaginar algo tão maravilhoso, tão significativo, tão importante. Então, o Senhor criou. O Senhor é fiel, pessoalmente, a cada um de nós. O Senhor, Ele sustenta o universo, mas Ele também sustenta eu e você. Individualmente. Por isso que a fidelidade do Senhor, ela é individual. Às vezes a gente pensa num Deus muito distante, alguém que não está olhando para a nossa vida pontualmente, e isso não é verdade. Ele olha para a sua vida pontualmente. Eu me lembro de uma moça nova convertida que ia na nossa célula, antes da gente ter a comunidade. E ela estava contando um testemunho que para muitos poderia ser assim algo, né, nossa, qualquer coisa. Mas ela falou que ela estava muito atrasada para ir para o serviço. Que normalmente ela passava na padaria, comprava alguma coisa para comer e ia para o serviço. E nesse dia ela não conseguiu fazer isso, porque ela estava atrasada. E ela queria muito comer um pão de queijo. Ela queria muito comer um pão de queijo. E aí, quando ela chegou lá no serviço, tinha o pão de queijo. Porque alguém passou na padaria e comprou um pão de queijo. E ela pôde comer o pão de queijo. Nossa, Fernanda, mas isso é tão ridículo. Não é.
Um Deus que se importa com os nossos gostos pessoais, você acha que a fidelidade dele não é pessoal? É pessoal. A Bia tem o testemunho do bolo de milho. A Bia queria comer um bolo de milho. Ela tinha até os ingredientes para fazer o bolo de milho, mas não fez. E aí foi um casal na casa dela, para dar aula, né? E aí chegou lá e eles trouxeram o quê? O bolo de milho. Tinha 2 bolos. Trouxe um bolo e o bolo de milho. E ainda, eu acho que foi o André, né? E o André falou assim, olha, eu não ia comprar um bolo de milho. Eu ia comprar só o outro bolo. Mas eu estava passando, falei, vou também pegar o bolo de milho. E pegou o bolo de milho. E a Bia virou para ele e falou assim, esse bolo aqui é meu, é para mim. Porque eu tenho certeza que o Senhor mandou você para saciar aquilo, o meu desejo. Então, os irmãos entendem que, assim, é uma coisa boba, uma coisa simples. Mas isso gera o quê? A gente consegue entender a fidelidade do Senhor. Que a fidelidade do Senhor, ela é pessoal. Ela se importa com os seus desejos. Ela se importa com os seus planos. Se importa com aquilo que você gosta, seu gosto pessoal. Por isso, o mesmo Deus que sustenta o universo é o Deus que sustenta você. Amém? A fidelidade do Senhor, ela é pessoal porque Ele é um Deus de relacionamento. Não um Deus de distância. Então, Ele cumpre essas nossas promessas individuais e os nossos gostos individuais. A fidelidade do Senhor, ela é pessoal porque não depende do nosso desempenho, mas do caráter dele. Porque a fidelidade é um atributo imutável. Você sabe o que é isso? Imutável, não muda. Imutável, é um tributo do Senhor. Diferente de nós que não temos constância. De vez em quando estamos lá em cima, de vez em quando a gente está lá embaixo, de vez em quando a gente está com vontade de fazer, de vez em quando a gente não está, de vez em quando a gente é fiel, de vez em quando a gente não é. O Senhor não é assim. O Senhor, Ele é fiel. E Ele permanece fiel. Por isso, a fidelidade dEle não depende da nossa capacidade ou do nosso desempenho. Não é? Não é o versículo que diz, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é imutável. E a sua fidelidade permanece para sempre. Então, 2 Timóteo 2,13 diz, né? Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Quem tem um caráter imutável de fidelidade, não pode ser infiel. Então, você pode ter certeza que Ele é fiel. Agora, se alguém disse algo que falou que era de Deus para você, e não se concretizou, ou aconteceu ao contrário, quer dizer, veio de Deus? Não, porque Ele não é da mentira, pois Ele não pode negar a si mesmo. O Senhor é fiel, você pode ter certeza disso. Amém? Lamentações 3. Mesmo quando você erra, mesmo quando eu erro, Ele se mostra constante. Ele continua agindo com graça, misericórdia e amor. Lamentações 3:21 diz: todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Sabe o que o Senhor diz para nós através desse versículo? Meu compromisso com você não tem prazo de validade.
As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não tem prazo de validade. Porque é misericórdia. É isso que o Senhor fala para nós. O caráter dele não é sustentado pelo nosso desempenho. É óbvio que ele quer a nossa obediência, o nosso amor. Mas o caráter dele não é sustentado por isso. O caráter dele é sustentado pela fidelidade imutável. Amém? E quem reconhece a fidelidade de Deus se torna parte do seu legado. Fala assim: eu sou parte do legado da fidelidade do Senhor. Amém? Você crê? Amém. Glória a Deus. Quando permanecemos fiéis, nos tornamos parte do testemunho que continua ecoando as gerações. Amém? Por isso, fazer parte deste legado requer amor e obediência. O Senhor não depende de nós para as coisas, mas Ele conta conosco. Ele conta com o nosso amor, com a nossa obediência. E isso é resposta direta à fidelidade do Senhor. O Senhor não é fiel porque nós o amamos, porque nós obedecemos. Nós obedecemos e nós o amamos, porque Ele é fiel. Essa é a direção. Então, porque nós sabemos que Ele é fiel conosco. Nós temos essa certeza e essa garantia. Nós amamos, permanecemos nele e obedecemos a Ele. E assim, em nosso coração isso se torna tão natural quando você entende que não é por, de repente, ter algo de volta, ou algo retornar para você, ou uma troca. Não, você ama e obedece, independente de qualquer coisa. Porque você conhece ao Senhor. Você conhece a fidelidade. Você conhece que o seu amor dura para sempre. Independente das nossas falhas, se formos infiéis, Ele permanece fiel. O Senhor é maravilhoso. Sabe, naturalmente, as pessoas elas se esquecem do Senhor. Imagina esse povo que a gente leu, o povo de Israel, que a gente leu no Salmo 136. Eles viram grandes maravilhas, não viram? Eles viram o mar se abrindo, as pragas. Eles viram a morte dos primogênitos. Eles viram o maná. Eles viram a coluna de fogo. Eles viram a nuvem. Eles viram a presença do Senhor no monte ali com Moisés. Sentiram o terremoto, os trovões e aquela presença gloriosa. Eles participaram disso tudo. Tomaram posse de uma terra maravilhosa. Esse povo que viu tudo isso se esqueceu do Senhor. Há muitos versículos na Bíblia que dizem: esse meu povo me esqueceu. O livro de Juízes é inteiro. Só eu contei uns 15 versículos que diz: e o meu povo me esqueceu. E o povo se esqueceu de mim. Salmo 106, 21. Diz: esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que fizeram grandes coisas no Egito. Juízes 3, 7. Diz: os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, pois se esqueceram do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Aserá. Um povo que experimentou coisas grandiosas e maravilhosas, visivelmente. E eu acho que a gente deveria ficar profundamente preocupado. Porque se esse povo que experimentou
dessas coisas palpáveis e visíveis em toda a sua história, fracassou? Por muitas vezes, escolheu outros deuses, escolheu não obedecer ao Senhor, escolheu se esquecer. O que será de nós? Não é? Esse esquecimento do Senhor, segundo as Escrituras, não é apenas uma falta de memória. Nossa, mas eles se esqueceram das coisas que o Senhor fez. Não, falta de relacionamento. Porque Deus é um Deus pessoal. A fidelidade do Senhor é pessoal. Eles se esqueceram, não só de memória, mas de relacionamento. Um Deus que tinha regras para prestar culto, um templo, um tabernáculo a ser construído da maneira que tinha que ser. Por isso que Davi foi lá buscar a arca lá perdida. Davi foi restaurar todo aquele povo, trazer a arca para o seu devido lugar, do jeito certo, com o sacerdote levita, fazendo tudo aquilo que o Senhor pediu para fazer, para restaurar a presença e a comunicação com Deus, aquilo que tinha se rompido, se esquecido, que tinha sido abandonado. Porque as pessoas vão abandonando, e isso é o nosso trajeto normal. Irmãos, isso é normal. Não deveria. Mas quando a gente está bem, a gente está no auge da nossa vida com Deus. É devocional, é leitura bíblica, é jejum, é oração, é pregação, é vir em todos os cultos. Mas aí acontece alguma coisa e a gente só vai ladeira abaixo. Aí para, não, hoje não, estou cansado. Vou hoje não. Não tem como. Porque abandona o relacionamento. E a pergunta que fica para a gente, né? A respeito da nossa história. Pensa, se lá atrás, né? Se lá atrás, as pessoas já eram entregues à idolatria. O Juízes 3:7 diz: esqueceram-se do Senhor e prestaram culto aos Baalins. O que é isso? Idolatria. Mas é só idolatria de outros deuses? Não. Isso interfere na nossa vida também. Ali eles prestaram culto a outros deuses. Mas o que nós temos endeusado na nossa vida hoje? Fala para mim. É o seu tempo? Você tem endeusado hoje? É o que? A sua rotina? É o que? Seu filho, seu carro, sua casa, seu dinheiro? Não sei. A gente pode colocar tantas coisas dentro do nosso relacionamento com o Senhor. E aí vai se abandonando. A gente vai abandonando aquele povo bárbaro. Porque entrava a idolatria, entrava todo tipo de coisa. E aí é adoração ao corpo, a imagem do corpo perfeita, não é? A idolatria, a vulgaridade, práticas sexuais ilícitas. Não está parecendo mais ou menos com o tempo em que a gente vive? Porque é isso que tem no nosso meio hoje também. O egoísmo, antropocentrismo, não é o eu, tudo eu. Eu, porque eu não quero, eu não posso, eu não gosto. É tudo eu. Tá, mas carregar a cruz de Cristo não é negar-se a si mesmo? Amar ao próximo? Quantas vezes a gente deixa de lado, né, o nosso eu para auxiliar alguém, ajudar alguém, amar alguém? Tudo isso é o quê? É cultura o eu. Hoje é o eu. O que a nossa sociedade mais vive hoje é o eu, o egoísmo.
A gente vê famílias desestruturadas, casamentos se dissolvendo. Por quê? Porque você não me importa. Só importa o que eu penso, o que eu sinto. Você, tô nem aí. Mas espera aí. Não foi isso que o Senhor falou para nós. Não é? Para retomar a nossa conexão, para retomar, voltar um relacionamento com o Senhor, é praticar, se negar, voltar, obedecer, amar, cultivar isso dentro do nosso coração. E a pergunta que fica é: você viu o maná? Você viu? Eu não vi. Você viu o mar se abrir? Eu também não vi. Se aquele povo que teve tantas experiências se esqueceram do Senhor, como vamos escapar disso? Como eu e você, que não vimos o maná, não vimos o mar se abrir, não tivemos a provisão do Senhor do deserto, vamos escapar de nos esquecer do Senhor? Sabe como nós vamos escapar? Com amor e obediência. Amor e obediência. Isso é escolha. Isso é escolha. Eu já preguei aqui sobre que amor e obediência são duas coisas que andam juntas. Elas não andam separado. Elas não andam separado. E amor e obediência, o amor é um ato de vontade que vai em rumo ao seu objeto. Então, qual é o meu ato de vontade? Meu ato de vontade é adorar ao Senhor, é amar ao Senhor, por isso eu vou obedecê-lo. Então, sabendo da fidelidade do Senhor, que ela é imutável e ela dura para sempre, nós vamos em direção à obediência e ao amor. Amém? Para nos tornarmos e tornarmos nossos filhos parte deste legado, ecoando através das gerações, nós precisamos viver e ensinar, que é um ponto muito importante, grava isso, ensinar o amor de Deus e a obediência aos seus mandamentos. Deuteronômio 6, versículo 4. Deuteronômio 6, 4. Diz assim: ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas essas coisas, que todas essas palavras que hoje eu lhes ordeno, estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nas mãos, prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. O que é isso? Transmitir a fé. Transmitir a fé. No versículo 7, diz: ensinem-as com persistência. Sabe o que significa persistência? Repetir. É isso que significa persistência. Repetir. Inculcar a palavra. Repetir. Isso não é só para os filhos, não, mas é para nós também. Senhor, eu não consigo fazer. Ah, consegue. Não consigo ler a palavra. Consegue. Sabe o que você faz? Persistência. Repetição. Repete. Repete. Senhor, não queria ler. Leia. Senhor, não dá. Leia. Senhor, não consigo orar. Ore. Ore. Não consigo jejuar. Persista no jejum.
É assim que a gente aprende. E é assim que a gente ensina. Persistência e repetição. Fala para mim, quem já ensinou filho aqui? Quantas vezes você precisou falar para ele assim, desce daí? Poxa, eu falo isso o tempo inteiro. Desce daí, Benjamin. Desce daí, Benjamin. O Benjamin repete, porque eu falo assim para ele. Eu já falei, desce daí. Aí ele fala, eu já falei. Ele fala para mim, eu já falei. Por quê? Porque eu falo o dia inteiro, desce daí, desce daí. Repetição, não chegou o meu momento de brilhar ainda, mas eu sei que vai chegar em nome de Jesus, que ele vai entender que ele não pode subir, ou que eu vou falar uma vez e ele vai descer. Repetição, uma hora ele vai aprender. Ele já aprendeu tantas coisas em 3 anos, isso ele vai aprender também. O Senhor é assim com a gente, ele fala, faça, repete, persiste, insiste. Por quê? Para inculcar na sua cabeça. Para fazer parte da sua rotina, do seu hábito, de amar ao Senhor e adorar. Porque não faz parte do seu sentimento, faz parte do seu ato, em direção à vontade. É isso, é um ato de vontade. Então, qualquer oportunidade é hora para você ensinar. E para você aprender também. Mas principalmente para os que têm filhos. Qualquer oportunidade é oportunidade para você ensinar. Ah, mas é andando pelo caminho, é dirigindo, vai levar os filhos, seja lá onde for, vai falando. Volta, vai falando. Vai deitar, ora. Vai comer, ora. Por quê? Você vai ensinar ele a agradecer ao Senhor. A orar antes de dormir, andando pelo caminho, amarrando, fazendo memoriais na sua casa, celebrando coisas, conquistas, dividindo com eles, pedindo perdão. Pedindo perdão. Esse é um bom jeito de você ensinar o seu filho que o perdão é importante. É você, quando você erra, você chega para ele e fala assim, filho, filha, eu preciso te pedir perdão, porque eu errei. Eu falei muito duro com você, ou isso que eu estou dizendo de acordo com a palavra está errado. Eu falei palavras que não deveriam ser faladas. Pedir perdão. Muita gente tem dificuldade de pedir perdão, porque não aprendeu. É difícil. Não é fácil, mas a gente aprende e ensina assim, repetição. Você acha que às vezes eu não quero pedir perdão, mas eu sei que eu preciso. E o que o Benjamin vai entender com 3 anos? Às vezes nada. Está ensinando mais a mim do que ele. Mesmo assim tem que fazer. Chama, filho, você me perdoa? Eu perdoo. Ele faz assim, eu perdoo, eu te amo, mamãe. Por quê? Porque todas as vezes que eu peço para ele pedir perdão, eu falo, peça perdão, fala que ama a mamãe. E ele repete, e ele fala, e eu falo, filho, perdão, eu te amo. Eu estou te corrigindo porque eu te amo. É a mesma coisa com o Senhor. Por isso, é persistência e oportunidade para a gente gerar frutos e transmitir a fé. As nossas crianças precisam ser ensinadas. Irmãos, a gente tem muito material, a gente tem boas professoras, pessoas que ensinam as nossas crianças. Mas não é isso que vai formar o caráter deles. O caráter deles é dentro da nossa casa. A igreja não é uma terceira para ensinar o seu filho a respeito, amor a Deus, ela não é não. Você é o exemplo do seu filho para você ensinar amor a Deus. É de casa, o discipulado é em casa, não é na igreja. A gente conta com um apoio, a gente sabe que estão sendo instruídos. Mas o mais forte é a base, que é a sua casa. Faça do seu lar um lar de transmissão, de legado, de fé. É isso que o Senhor deseja de nós, amém? Amém. Os seus hábitos
tem poder de influenciar. Pensa, hábitos saudáveis, não é? Uma família que tem hábito de comer saudável, frutas, legumes, verduras, tem refeições bem estabelecidas, horários estabelecidos. A criança, ela cresce comendo o quê? Verduras, legumes, tudo, de tudo. Por quê? Foi estabelecido hábitos saudáveis. A criança que pratica esporte físico desde o começo, a probabilidade dela ser sedentária no futuro é pequena. Por quê? Porque aprendeu desde cedo que precisa se exercitar. Aprendeu com os pais. É a mesma coisa com a nossa fé. É assim que a gente ensina os nossos filhos, dando o exemplo. Amém? Outra coisa, Salmos 78, capítulo 3. Salmo 78, capítulo 3, versículo 3, diz assim: coisas que ouvimos e aprendemos e que os nossos pais nos contaram, não as esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. O que é isso, Fernando? O que significa isso? Histórias e memórias. Eu tenho certeza que você tem grandes experiências com o Senhor. E histórias da sua família, da fidelidade do Senhor. Da mesma forma com que nós contamos a história de Israel e do seu povo, e da fidelidade do Senhor com o seu povo, nós também contamos a nossa história para as próximas gerações. Não é? Eu me lembro tantas vezes, meus pais contando para mim histórias de fidelidade deles. Histórias de fidelidade do Senhor na vida deles, desde o namoro ao casamento, a empregos. Meu pai, eu cresci ouvindo isso. Meu pai contava para mim, assim, a gente ouve muitas vezes, né, a mesma história, mas é para repetir, para inculcar na nossa cabeça. Eu escutei muitas vezes meu pai dizendo que no ano que ele casou, ele ganhou 3 promoções, foi isso? 3 promoções. Para alguém que era estagiário a, sei lá, que cargo que foi. Mas ele teve 3 promoções no ano em que ele casou. O que é isso? Fidelidade do Senhor. O que mais seria? Aos nossos olhos isso é impossível. Não é? Isso foi o que eu cresci ouvindo. E sabe o que o Benjamin vai crescer ouvindo? Que no ano da pandemia, enquanto muitas pessoas estavam desempregadas, né, mandado embora, salário reduzido, o Fernando recebeu 2 promoções. O que é isso? Fidelidade do Senhor. Essa é a fidelidade do Senhor para nós. Então, histórias como essa são histórias que a gente conta da fidelidade do Senhor e que cria na cabeça dos nossos filhos a esperança e cria na cabeça deles o formato de Deus e da sua fidelidade. A transmissão da fé. Olha, filho, o Senhor é fiel. Ele fez isso e isso e isso na nossa história. Fez isso na história do seu avô. Fez isso na história do seu bisavô. Olha que maravilhoso. Tem histórias para contar para o Benjamin do bisavô dele. Olha que coisa rica. Por quê? Geração em geração. É assim que a gente transmite a nossa fé. Não é uma fé parada, não é uma fé, mas é uma fé eterna, que atravessa gerações. Uma fidelidade de Deus que atravessa gerações. Por isso, vale a pena você gastar o seu tempo, sentar com o seu filho e contar a sua história. Contar a história de fidelidade do povo de Israel, mas também contar a história pessoal do Senhor com você. Amém?
E se você não tem filho ainda, terá em nome de Jesus. Mas se não almeja, ou não pode, ou não tem, que você possa transmitir essa fé para outras pessoas. Para outras pessoas. Para um sobrinho, para um amigo, para alguém que deseja ouvir. E você precisa compartilhar dessa fé maravilhosa. Dessa fé, dessa fidelidade do Senhor, amém? Já estou no final, irmãos, calma. E, abre para mim 2 Timóteo 1:5, e a gente vê testemunhos familiares, né? E de fé e memórias que Paulo está falando, né? Recordo-me da sua fé não fingida, o apóstolo Paulo falando para Timóteo, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, mãe da sua mãe, Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Olha que maravilhoso. A fé de Timóteo foi uma fé que veio de geração em geração. A avó passou para a mãe e a mãe passou para o filho. Olha que maravilhoso. É assim que o Senhor deseja glorificar o nome dele, através das gerações. Mas, Fernanda, o que eu posso fazer? Você pode fazer da sua vida a transmissão da fé. Para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus parentes, desconhecidos. Fazer também da sua casa memoriais. Se você não tem um costume, faça. Faça uma ceia de Páscoa. É um bom momento para você apresentar a crucificação de Jesus para o seu filho. E ele entender o real significado daquilo. Consagração. Faz desse momento, toda vez que vem aqui um nenenzinho, é consagrado aqui na frente, é apresentado para o Senhor. E ensine para o seu filho o que isso significa. O que está acontecendo. Porque ele é ensinado também dessa forma. Faça dos almoços em família um momento para que haja recordação. Faça das etapas da vida e dos momentos difíceis um momento de ensinamento. Seja ele casamento, filho, o que significa o casamento? Filho, olha, é isso que significa um casamento. Pai, o que está acontecendo? É um velório. Fale acerca da morte, acerca da ressurreição, acerca daquilo que a gente espera, da vida eterna. É um bom momento para a gente ensinar. Andando pelo caminho, ao se deitar, ao se levantar. Faça disso. Amém? Porque se nós deixarmos o bastão cair, se nós deixarmos e nós falharmos, nos esqueceremos do Senhor. E a probabilidade da nossa próxima geração se esquecer do Senhor é grande. Então, quanto mais próximo e juntinho você estiver do Senhor, a probabilidade do seu filho, do seu neto, estar juntinho do Senhor é grande. Amém? E, para encerrar, eu queria que você pensasse, você está deixando um legado de fé? Quero que você pense, nessa noite, saia com isso na sua cabeça. Você está deixando um legado de fé? A fidelidade do Senhor, ela costura como um fio a nossa história e as gerações. Mas que hoje você saia com esse entendimento de que nós, a nossa igreja, a nossa comunidade, você na sua casa, você é um guardião da verdade. Não é assim que o apóstolo diz? Nós somos vasos de barro com tesouros dentro. Você é o guardião da fé. Construtores de altares familiares, testemunhos vivos de fé e fidelidade do Senhor. E o maior legado que você pode deixar não são bens materiais, dinheiro, mas lembranças da fidelidade do Senhor.
é o maior legado que você pode deixar. Amém? O legado cristão é a vida de Cristo sendo vivida em nós e por meio de nós, a começar da nossa casa. Saiba que Deus escolheu a sua família como forma de glorificá-lo. Eu vou falar de novo. Deus escolheu a sua família como forma de glorificá-lo. O Senhor não abre mão disso. Amém?